Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira e nas nossas reprises aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. E hoje, mais uma vez, com muita satisfação, recebemos aqui Márcio Vicente Silveira Santos. É difícil dizer o que ele é escritor, historiador, jornalista, é tanta coisa, mas o amigo Márcio Vicente, é uma amizade de muitos anos que vem se consolidando, em alguns momentos estivemos trabalhando juntos. A propósito, no último dia 3 de outubro, a televisão em Sete Lagoas completou 25 anos. Naquele sábado, 3 de outubro de 1992, a ETV entrava no ar com a cobertura da eleição municipal que levou Múcio Reis à cadeira lá da Praça Rio Branco. Nós dois estávamos lá, Márcio, e somos... eu sou o único remanescente que ainda continua na televisão. Seja bem-vindo mais uma vez. Mas você é um homem de sucesso, então você pode continuar. Mas eu acho que não é o fórum da escritor, nada, acho que eu sou arroz doce, porque eu estou aqui sempre atendendo a seu convite. Mas arroz doce é um doce muito saboroso também, né? Sem dúvida que sim. É um prazer, Rodolfo, estar aqui. E você tem sempre coisas interessantes para contar, né? Eu quero começar, Márcio, cumprimentando você por essa série de reportagens que está publicando no Jornal Tribuna sobre os 150 anos de Sete Lagoas. Isso é muito importante, porque nós conversávamos antes de entrar para o estúdio aqui. Sete Lagoas não tem memória, e o pouco de memória que existe da cidade é iniciativa de particulares e não do poder público ou de uma instituição. Você acha que isso vai mudar para a nossa geração? Isso é que é o perigo, né? Isso é que é o problema, etc. Ô Rosalvo, e com uma preocupação maior ainda, eu acho que existe um descompromisso, né? Sim, ou uma falta de interesse, não é só da prefeitura, não. E eu até me penitencio, que eu já passei pelo setor 3 vezes, e eu nunca consegui fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Porque tem as injunções políticas, tem os projetos do prefeito, que às vezes não estão errados, não. Mas me parece, por estar mais tempo vivenciando isso, que talvez não seria o projeto mais importante que outros que deveriam existir exatamente de benefício da preservação da nossa história, né? Então isso se preocupa. E outra preocupação maior, Rosalvo, que eu tenho é o seguinte: todos aqueles, como você disse, que se dedicam à pesquisa histórica de Sete Lagoas, divulgação, não são remunerados, são amadores. Como diria o Juvenil Lanza, que foi o nosso grande mestre, dizia o seguinte: o escritor vive de brisa. Ele não compra arroz, não compra feijão, não compra nada. Ele se alimenta da arte. São diletantes, pesquisam, todos têm muito tempo, então eles aplicam nisso, você está entendendo? Então são os babacas, eu diria hoje, para usar um termo atual. Mas a minha preocupação, Rosário, é o seguinte: se nós não temos, como Sete Lagoanos, aliás, eu não sou Sete Lagoas. Eu também não. Mas amo Sete Lagoas como se fosse minha terra. Mas se não existe essa preocupação do Sete Lagoano, da autoridade Sete Lagoana com a nossa história, quem vai ter essa responsabilidade? Por exemplo, Sete Lagoas está se transformando numa cidade cosmopolita. Todo dia chega uma família nova a Sete Lagoas. Que compromisso essa família que chega tem com a nossa história? Não tem compromisso nenhum. Vem aqui para melhorar a condição de vida, muito justo, né? Trazer os filhos para estudar, etc, muito justo. Mas não tem nenhum compromisso. Se eles não têm esse compromisso, o Sete Lagoas deveria assumir esse compromisso. Mas nós não temos esse compromisso, porque nem na escola pública se ensina verdadeiramente a história de Sete Lagoas. Sem dúvida. Veja bem, vou pegar um exemplo aqui. Eu moro numa rua que se chama Emília. Você mora na Professora Beilar. Quem foi Emília, quem foi Professora Beilar? Eu não sei. Emília é nome de bairro, inclusive. Ela deve ser tão importante que não precisa nem de sobrenome. Mas eu não sei quem é. Eu sei quem foi o Professor Beilar, é claro, né? Sim. Foi um escrivão, né? Foi um professor de foi uma pessoa realmente de grande projeção, de uma família tradicional em Sete Lagoas. Mas realmente isso. Mas tem um detalhe, Rosalvo, tem um detalhe também nisso. A biografia que deve estar acostada ao projeto de lei para dar o nome à rua, 3 linhas. Não adianta. Os vereadores não tomam, desculpe, o cuidado de fazer uma pesquisa para ver se realmente aquele cidadão, aquela cidadã, merece ser lembrado com o nome na cidade. Claro. Né? E outra coisa, a Câmara é obrigada, por lei, a mandar essas biografias para o Museu Histórico. Não manda. E deveria mandar para as escolas públicas e particulares, por que não? Porque, veja bem, eu gostaria de saber quem é Emília, que dá nome à rua onde eu moro, a um bairro de Sete Lagoas, Nestor Fóscolo,
Nestor Fósforo, bom, tem cidadãos importantes, então, mas que a história não conhece. Nestor Fósforo, um cidadão importante da história de Sete Lagoas, ninguém conhece. Não conhece. Agora, é uma rua em Sete Lagoas. Agora, pergunta a um aluno de escola pública ou privada em Sete Lagoas: olha, você sabe quem foi esse fulano que dá nome? Ele não sabe. Não sabe. Agora, não é culpa dele, não é culpa nem do professor ou da professora, porque não existe um currículo que privilegie isso. Pois é. Não há preocupação. Nós estamos agora, por exemplo, em novembro, nas vésperas do 15 de novembro, proclamação da República. Nós temos um cidadão sete-lagoano chamado João Antônio de Avelar, que ele foi, na época era isso, foi deputado à primeira Assembleia Constituinte brasileira para criar, ele assinou a primeira Constituição Republicana do Brasil em 1891. Doutor João Antônio de Avelar. Avô do doutor Avelar. Exatamente. Doutora Frandes. Ele foi, inclusive, agente executivo aqui, que ele assinou a primeira Constituição Republicana do Brasil em 1891. Ninguém sabe disso. Quantos sabem? Porque a cidade não tem memória. Não tem memória. Né? Infelizmente é assim. Esse né? é que é o problema. Eu sempre falo, por que não existe, por exemplo, uma cartilha com os nomes de sete-lagoanos que deram nomes às ruas da cidade? Boa pergunta. Eu conheço, por exemplo, dois ex-colegas de trabalho meu, o professor Edmar Brandão e o professor Galvão, foram meus colegas no Colégio Cristo Rei, são nomes de rua em Sete Lagoas. Agora, quem sabe disso? Pessoas que foram alunos deles. Um círculo muito pequeno de pessoas. Exatamente. Eu acho que a cidade merece isso, o homenageado merece isso, a família do homenageado merece isso, né? Mas é uma cidade sem memória, né? Lamentavelmente. Infelizmente, é isso. Ô Márcio, mas quando nós conversamos sobre o programa de hoje, qual é a pauta? Olha, a pauta está aberta. Afinal de contas, a gente tem tanta coisa para falar. Que, por exemplo, você trouxe para mim 3 fotografias aqui. Cadê o obelisco da Praça do CAT? Eu fiz uma pesquisa uma vez aqui, Rosaldo. Ninguém lembra desse obelisco. E esse obelisco até 1980... Eu me lembro dele. Ele existia, foi destruído. Ninguém lembra do obelisco. Está a prova dele aí. Agora, por que veio o obelisco à tona? Porque eu me lembrei, incrível, hein? Mas na época eu devia ser garotinho, eu fui membro da comissão organizadora do centenário. Sim. Eu já desse até eu brinquei com uns amigos meus aí, que nós temos 57 membros, só tem 14, todos morreram. Claro, o doutor Afran na época já era 50 anos, né? Eu tinha o quê? 20 anos. Quer dizer, então está muito certo isso, né? Os mais velhos morrem primeiro. Mas ninguém se lembrava que foi depositado no pé do monumento as fotos são uma urna. Urna do centenário. Ninguém nem sabia disso. Aliás, eu acredito que alguns poucos sabem. Quer dizer, qual a importância disso? A importância é que foi deixada há 50 anos atrás uma mensagem para, em algum tempo, nós abrirmos e lermos. Porque se ninguém abrir também, não adianta ter mensagem alguma. Né? Exatamente. Por exemplo, né, você conhece as minhas profecias? Eu não conheço porque eu nunca vou publicar. Você pode duvidar até que eu as tenha feito. Quer dizer, então não adianta. Então foi feita uma urna para ser aberta. Eu acredito que o momento seria interessante agora do cinquentenário. Perfeito, né? Abrimos do Sesc Centenário. Então, essa história que fizemos até já uma inspeção do local, a prefeitura, através da Secretaria de Obras, vai pedir auxílio ao GAI para ver se nos empresta lá um caça-minas, né? Faz uma prospecção. Para ver se eles localizam mais. Apesar que a gente já sabe mais ou menos, pelas fotos, onde essa urna foi depositada. E o que tem dentro dessa urna? As fotos mostram aí, ó. Foi colocado o Rio de Jovelin Lanza, Minas Sete Lagoas, tem uma edição do Estado de Minas, e tem outras coisas que, evidentemente, eu não me lembro e tem menor possibilidade, mas nós vamos abrir e descobrir isso, que é interessante. E essa também é o seguinte: Sete Lagoas tem outras urnas enterradas. Havia uma urna enterrada quando foi o lançamento da pedra fundamental do monumento ao expedicionário. Em 1946, ela foi enterrada lá. Do lançamento da pedra fundamental. O monumento foi inaugurado em 1948, dia 7 de setembro de 1948. Foi o primeiro monumento ao expedicionário construído no Brasil. Foi o primeiro. Muito bem. Então, quando estava reformando a praça, na época do Sérgio Emílio, nós fomos alertados por um cidadão, eu tenho o nome dele, mas não recordo agora, que ali estaria uma urna. Então, realmente, os operários tiveram mais cuidado, nós localizamos essa urna. Essa urna foi retirada. A parte interna dela, o que tinha lá? Tinha uma ata, que ninguém leu mais, porque era uma lata de lata, que ele enferrujou. Tinha uma ata, uma edição da semana do jornal Alvorada, cédulas, dinheiro, né, e umas moedas. Isso está no museu. Eu não consegui localizar no museu a ata, nem o exemplar e nem as moedas, mas consegui localizar lá, evidentemente com o auxílio da Chile, a latinha, que seria a urna. Até fizemos uma foto dela. Agora, uma outra urna que está depositada
essa muito bem registrada, é dentro do Museu Histórico, quando houve o centenário da imprensa de Sete Lagoas, em 1994. Nós colocamos uma urna, me parece que você estava presente? Sim. Pois é, então fizemos uma solenidade, tem uma placa dizendo que ali existe uma urna, ela é o pedaço do chão, a tábua removível para você ver a urna. Então, quer dizer, nós estamos sabendo que daqui 30 anos, possivelmente, ela possa ser aberta para dizer que mensagem nós deixamos lá. O colégio promove aquele primeiro que houve em Sete Lagoas, funcionava ali na creche do Padre 25 Damar. anos. Minha filha estava lá. 25 anos depois ela foi aberta. Minha filha estava lá, voltou para ajudar. Justamente, quer dizer, eu acho que são iniciativas muito interessantes, né? Você coloca uma mensagem para o futuro. Para o futuro. Né? Mas infelizmente é essa questão, a gente estava falando, essa questão da memória de Sete Lagoas, que realmente não é preservada, né? E eu não sei se algum dia nós vamos ter uma política em Sete Lagoas de cultura, seja lá o que for, que realmente cuide disso. Oswaldo, eu fui a Curvelo recentemente, saí de lá assim, como é que fala? Deprimido. Deprimido no seguinte sentido. Comparando com eles têm um centro de preservação da memória lá, coisa incrível, muito bem feito. Tão bem feito, eu fiquei tão encantado, que evidentemente, você sabe que minha terra, Pirapama, chamava-se Traíras e era distrito de Curvelo. E eu tenho, por exemplo, lá um jornal feito em 1914, do José Guilherme, uma coleção de jornais, chamava O Trairense. Eu fiquei tão entusiasmado, Roswaldo, que no dia seguinte eu peguei essa coleção, voltei a Curvelo, deixei com eles lá para eles me chama fotografar, não foi? Me chama reproduzirem. Sim, digitalizar. Digitalizar tudo isso lá. Quer dizer, é um centro de preservação que é um exemplo que nós podemos fazer. Não é caro, simples, mas houve essa responsabilidade. Infelizmente não é prioridade aqui, né? Eu sempre falo aqui, sabe? Eu acho que Sete Lagoas não tem uma política de cultura. Eu te falei que eu já passei 3 vezes pela Secretaria de Cultura e saí de lá frustrado, porque eu não consegui fazer aquilo que eu achava que eu devia fazer. Agora você pode falar assim, por quê? Talvez seja por incompetência, primeiro. Segundo, seja por falta de poder para pressionar o prefeito para fazer, né? Pode ser, eu acredito que tem que ser por falhas minhas. A lei de incentivo não consegui. A lei de incentivo à cultura tem 19 anos, né? Você está desenterrando isso também? Mas a gente sempre fala nisso, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, ela existe, mas não funciona. Você sabe quem assinou a lei, né? Secretário Márcio Vicente e Múcio Reis. E prefeito Múcio Reis. Nunca consegui regulamentar a lei. Exatamente. Porque aí a questão, você tem que abrir mão de receita e o secretário da Fazenda, com todo respeito, e ele não pode diminuir a receita. Não aceita. É muito complicado, né? É muito difícil. Márcio, você faz parte da história da imprensa de Sete Lagoas. Eu abri o programa falando dos 25 anos da televisão em Sete Lagoas e você foi fundador de vários jornais em Sete Lagoas, hoje é colaborador, que eu saiba, do Jornal Tribuna, provavelmente mais algum. Eu gostaria de ter a sua opinião sobre 2 coisas que me chamaram a atenção nos últimos dias. Primeiro, aquela consulta popular que foi feita lá na Catalunha, na Espanha, para a separação, para a independência da Catalunha. Muita gente muita gente da imprensa falou em referendo, quando para mim é plebiscito. É plebiscito, Agora, por que a grande imprensa falou o tempo todo que houve um referendo? O referendo é quando existe uma lei e você concorda ou não. Exatamente, ela é submetida à opinião pública, mas ela já foi aprovada no Congresso. E plebiscito não, o povo decide. Ô Rosalvo, o que você quer que eu diga? Quer dizer, a pergunta por que não há essa preocupação com a correção da linguagem? Mas não é nada. Ô Rosalvo, veja o seguinte, minha mulher fala assim, você implica com certas coisas, mas veja só. Eu também Eu vou colocar só 2 coisinhas que pode ter uma explicação que me agride. Por exemplo, hoje, comerciais de televisão, principalmente de carro, fala o seguinte, imposto incluso. Imposto não é incluso, imposto foi incluído. Incluso é o dente. Se você chegar para o seu dentista e falar assim, tira meu dente incluído, ele não vai saber o que é, porque o dente é incluso. Quer dizer, incluso é aquele que não é colorido. Quer ver outra coisa? A imprensa nós falamos o seguinte, o presidente tem várias alternativas. Alternativas são só 2. Não tem várias alternativas, não é uma só. É isso ou aquilo. Então ele tem várias opções. Não é mesmo? Outra coisa, básico. Ontem eu estava conversando com minha netinha sobre isso. Por exemplo, quer dizer, hoje, você vai levar o programa no ar que dia? Hoje? Terça-feira. Terça-feira é nesta. Não é nessa. E nem naquela, é nesta. É um erro muito comum. O senhor Boni da Rede Globo fala assim, veja nessa quarta-feira um jogo do Brasil. Que é nessa não, senhor Boni, é nesta.
É o dia que então, ele está. isso é uma bobagem. Nessa está longe, no tempo e no espaço. Isso é filigrana gramatical, né? Mas tudo bem. Mas eu, às Mas vezes... estão modernizando a língua. Estão Talvez vulgarizando, né? Na verdade, estão vulgarizando. Você é professor, pode fazer essa análise. Não, mas eu sou apenas um usuário. Também, às vezes, Márcio Vicente, assim como você, eu levo também esse título de chato, de criqui, porque de querer corrigir todo mundo. Não é querer corrigir todo mundo. Eu acho assim, nós temos uma língua que é rica e que precisa ser preservada. Agora, se eu começo a falar essas coisas perto das minhas netas, dos meus netos, eles vão pensar que isso é verdade. Eles vão pensar que o certo é isto. E vão crescer Eu vi que desse um cara fazendo a seguinte defesa. Por exemplo, assim, aqueles que acham que está errado, eles que estão errados. Por exemplo, você correr risco de vida. É risco de morte. Ele defendeu que é risco de vida. Eu falei, meu amigo, o que consegue? Quer dizer, então e o menino que vai nascer, quer dizer, o nascituro, ele corre risco de quê? Ele corre risco de nascer. Então ele está com risco de vida, quer dizer, vai nascer. Quer dizer, você pode colocar sua vida em risco, sim, tudo bem. Mas agora, outra coisa, veja bem, a tragédia que houve lá em Janaúba, isso entristece a todos nós. Mas vejam bem, morreram 9 crianças, uma professora e o autor. 11 pessoas. Aí, agora eu quero a sua opinião. Aí a imprensa diz o seguinte, que houve 11 vítimas. Mas como 11, se vítimas foram só 10? Porque o cara, ele se suicidou, ele não é vítima. É verdade. Então, parece bobagem, sabe? Mas eu acho que a imprensa tinha o dever de zelar pela língua correta. Agora, na língua coloquial, na língua falada, quer dizer... Tudo bem, num bate-papo? Você até aceita... Eu vou dizer para você, eu até aceitaria que um repórter de televisão fizesse isso. Você pega os jornais, né? Um editorial, sabe? Um jornal escrito que se supõe que passou por uma revisão. Né? Outra coisa, aquelas duas expressões, vai ao encontro de e vai de encontro a. Mas a proposta vai de encontro ao anseio da população. Coitada da população. Você vê muita gente boa muita gente cometendo esse erro. Coitada da população, né? Porque a proposta do governo vai de encontro... trombar, né? Você vai de encontro à opinião, vai trombar... Mas, enfim, eu até evito falar muito sobre essas coisas, porque as pessoas já começam a olhar assim diferente. Pô, esse cara acha que sabe tudo. Esse cara é chato. É um chato. Chato de galocha. Mas a gente fica chato mesmo. Chato de galocha, que é uma palavra bonita e ninguém sabe também o que é galocha. Cadê a galocha, né? Então... Mas, enfim, é isso, sabe? Eu acho que a imprensa não está... Eu não sei se a velocidade hoje, aquela necessidade de você dar a notícia em primeira mão, mas depois, veja bem, essa coisa lá da Catalunha, há quantos dias está acontecendo isso? Continua falando em referendo. A coisa lá de Janaúba, será que ninguém parou para pensar? Gente, não são 11 vítimas são 10. Não parou para pensar, etc. Então, acho que, sei lá, eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouco mais sobre isso, né? Mas, ô Márcio, como eu falei, não tem pauta aqui, a gente vai pulando de assunto, tá? Eu vi falar que você está com dificuldades de colocar no mercado a sua safra de Artocarpus heterófilos. Pois é, rapaz. Então aproveita e faça o seu merchandising. Eu tenho a impressão que todo mundo sabe o que é esse negócio. Artocarpus heterófilos. Isso é uma frutinha muito gostosa. É uma jaca. O que você tem na cabeça de alguém mata, né? Aliás, sobre a jaca, eu não sei quem plantou uma jaca lá no meu quintal, sobre esse pé de jaca. Sabe? Um amigo seu, eu não sei quem. Pensando no futuro, é claro. Esse cara deve gostar de jaca, né? Porque dificilmente eu acho alguém que gosta de jaca, a não ser você e Dona Gema. Aliás, eu fui presenteado com 2 exemplares. Pois é, mas numa safra, uma jaca, um pé de jaca deve dar umas 50 jacas. Quer dizer, e a jaca deve pesar mais ou menos 6, 7, 8 quilos, né? Isso dá uma cotação. Mas sobre a jaca, uma vez eu fiz um desafio à minha filha. A minha filha é agrônoma e fez já, mexendo doutorado, mestrado, essa coisada toda aí de curso universitário. E ela é pesquisadora e tal, e a área dela é fisiologia vegetal. Então, por exemplo, eu vi estudo de trabalho dela no laboratório, lá em Lavras, eu até chorei de ver como é que coisa impressionante. Foi desafio, falei, Cintia, faz o seguinte, troca o gene, ou não sei o que, o DNA da planta, faz uma jaca do tamanho de uma amora. Que até se parece. E faz uma amora do tamanho da jaca. Ou pelo menos a pinha, né? Pinha, exatamente. Do tamanho de uma jaca. Então, seria sensacional, né? Bom demais. Mas ela não aceitou o desafio. Não, talvez porque tenha sido uma proposta muito anti-acadêmica, né? Deve ser. Mas você tem quem gostar de jaca, eu tenho disponibilidade dentro de umas 50, lá eu ainda tenho disponíveis, viu? Professor Abelar, 2663. Tá. Preços módicos. Não.
Leva uma de graça e leva outra de bonificação. Pois é, eu fui presenteado com duas. Aliás, fizemos uma viagem recentemente a Joaquim Felício, né? Eu fui com o Márcio Vicente para o Radar fazer cobertura de uma cerimônia de doação de livros, José Augusto Paredes Souza, à Biblioteca Municipal de Joaquim Felício, que é a terra natal de Joaquim Felício, que ele não conhecia praticamente, né? E foi esse papo. Na volta, o meu trabalho foi remunerado com 2 jacas. Eu agradeço de público aqui. E em função desse programa também, lisonjeado por estar aqui, mandarei mais 2 jacas para você, de cortesia. Eu e a família agradecemos penhorados. Ô, Márcio, mas vamos voltar a falar dessa arca aqui. Você já comprou pás, picaretas? Já está tudo... Bom, Rosaldo, é o seguinte, dá para mostrar? A gente edita depois. Não, pois é, mas é o seguinte, mas tem fotos que comprovam. Nos jornais, inclusive. Tem fotos que comprovam, por exemplo, o doutor Afrânio colocando livros, etc., na arca. A imprensa o Dom Daniel colocando uma parte de concreto aí também, etc., tal, né? Agora é o seguinte, a prefeitura ficou, eu tenho a impressão que eu já disse aqui, de conseguir o apoio do GAI para o empréstimo de um caça-minas, né? Porque a urna, até onde eu posso ver pelas fotografias, analisar, ela está quase à flor da pele, uns 20 centímetros no máximo ali debaixo da terra, né? Nessa área não houve modificação lá na Praça do Cádio. Então, com o caça-minas será fácil de detectá-la. Né? Se não houver essa possibilidade, a área também seria o quê? No máximo uns 50 metros quadrados. Então a gente fazer uns buraquinhos ali para tentar, né, furando e tal. Então, valas, né? Acho que dá para descobrir. Vai ser interessante, quer dizer, mais uma atração e para nós lembrarmos do aniversário de Sete Lagoas, né? Vamos procurar. Por falar nisso, faltam menos de 45 dias para que Sete Lagoas complete uma data importantíssima, 150 anos, Sesc Centenário. Eu me lembro que no Sesc Centenário da Independência do Brasil trouxeram até os restos mortais de Dom Pedro I para o Brasil. Eu morava em Belo Horizonte na época, eu vi passar o caminhão do Corpo de Bombeiros com os restos mortais de Dom Pedro I. Sete Lagoas, o que vai ser feito, o que já está sendo feito para comemorar essa data? Pois é, Rosaldo, eu não sei, eu espero que a prefeitura apresente ainda, né, imediatamente, um programa para a gente lembrar da data. Agora, eu queria lhe fazer uma lembrança também, e aqui eu vou fazer um desafio ao nosso amigo Geraldo Padrão. Este ano também, o jornal 100 de Minas está comemorando 50 anos, porque foi lançado exatamente no dia 27 de dezembro do ano de 1967, foi lançado Geraldo Tolentino, João Carlos Andrade, Roberto Horta Duarte, Pedro Camilo Filho, Jorge Maciel, né? Zé Marçal Filho, e eu também estava lá, eu era o editor do Jornal. Então o Jornal está vindo agora 50 anos, quer dizer, o Padrão tem todas as informações, tudo isso, nós esperamos que o Padrão faça um memorial, né, escrito do Jornal 100 de Minas, que foi um jornal que foi uma escola do jornalismo de Sete Lagoas, pela inovação, direitinho certo, e pela ousadia na época. Já passei por lá. Eu sei também. Ela, por exemplo, uma vez eu escrevi um artigo falando assim, a escola do jornalismo de Sete Lagoas. Realmente, né, Rosaldo? Sem dúvida. Todos passaram por lá, até os mais jovens. E dos jornais em circulação é o mais antigo de Sete Lagoas. Exatamente, exatamente, o mais antigo, 50 anos. Pois é, Geraldo Padrão, se quiser depois vir aqui falar... do povo, né, agora? Pois é, mas 50 anos. 31 anos, né? Foi 1986. Você de Minas, 50 anos já. Pois é. Geraldo Padrão, se quiser vir aqui falar, está à sua disposição. Afinal de contas, são 150 anos de Sete Lagoas, 50 anos. Aliás, ele até colocou na nota lá, que ele está falando em cinquentenário. Você sugeriu a ele usar jubileu, a palavra jubileu, não é isso? O 50... alguém, não foi o Padrão, né? Foi alguém lá do jornal que escreveu que era bodas. Então eu fazia pelo pequeno e-mail que texto publicado que não era isso a intenção. Não é bodas, bodas é casamento, é jubileu. Bodas é o casal, você está na gema, vamos fazer boda de ouro, boda de prata, boda de diamante, bodas é casamento, esponsais, né? É isso. Então entidades fazem jubileu. Sem dúvida. Mas aí, Márcio, veja outra bobagem, né? Outra filigrana. Mas eu acho que é aquela que, na verdade, existe a língua culta e a língua falada popularmente, que, com relação a isso não há problema. Agora, quando você publica, eu acho que tem que haver, sim, a preocupação com a norma culta. Né? Então, infelizmente, a gente tem visto, eu não sei se é a pressa, mas eu acho que você pode até entender, numa reportagem ao vivo no rádio ou na televisão, passar alguma coisa. Agora, na imprensa escrita, que se supõe aquele texto passou por uma revisão, aí realmente é complicado. Estou me lembrando, por exemplo, eu tenho aquela página do Radar no Jornal Tribuna.
Aí eu redigi alguma coisa lá falando sobre o concerto de primavera da Orquestra Jovem em Sete Lagoas. Depois que eu enviei, eu disse, gente, eu escrevi concerto com S. Será? Pois é. Puxa vida, quer dizer, passa batido, né? consertar esse, vai ver que ela está defeituosa. Imediatamente, eu enviei um e-mail para o editor do jornal pedindo para corrigir. Olha, por favor, corrige essa palavra. Olha aí, pô, então presta atenção nisso. Exatamente. Tá? Então, acho que deve haver... Muitas vezes a pessoa emenda e faz uma revisão para o erro. Né? Exatamente. Então, acho que tem que haver essa preocupação, sim. Márcio, nós já chegamos ao final do primeiro bloco, passa depressa, né? Seu programa tem que durar 2 horas. Pois é, rapaz, principalmente quando tem gente assim que parecendo tem igual um amigo meu de Pirapã, um velhinho lá, um amigo do meu pai, né? Aí eu admiro demais, acho ele sensacional. Então, quando eu tenho algum problema, algum adulto sobre a história do caso de Pirapã, eu pergunto para ele, né? Ele sabe de tudo. Impressionante. Também impressionante. Impressionante. Gravei muita coisa com ele. A última vez que eu estive com ele, vou tentar reproduzir mais ou menos o que ele falou. Ele tem um vozeirão, assim, cavernosa e tal. Falou assim, ô Márcio, você tem que ficar aqui pra gente conversar pelo menos uns 3 dias. A Vera deve ter adorado, né? Beleza, né? É muito bom. 3 dias conversando. Isso é sensacional. É bom demais. Se é um patrocinador, gente. Sem dúvida. Márcio Vicente Silveira Santos, nosso convidado de hoje no Falando Sério, que volta daqui a pouco. Voltamos com o Falando Sério, hoje recebendo o escritor, jornalista Márcio Vicente Silveira Santos. Márcio Vicente, até 31 de dezembro do ano passado, você tinha um emprego, né, de secretário municipal de Cultura e Juventude de Sete Lagoas. Agora você mudou de nome, é Jaque, né? É Jaque, é. Você está em casa? Jaque. Estou fazendo uns trabalhinhos em casa, que até o final do ano eu me dei o direito de ter um resto de ano sabático, é isso? Um nome bonito, sabático. Período sabático. Sabático, estou à toa cuidando dessas coisas. Estou vendo, é à toa que você faz as coisas mais importantes. Sem dúvida, sem então, até o final do ano. Né? Agora, a partir de janeiro, eu estou caçando emprego. Porque senão a vida doméstica é muito cansativa. Sabe? Eu que o diga. Você também? Eu também tenho passado por isso. Então a mulher fala, já que você está aqui, você podia ir à padaria, já que você está aqui. Eu agora estou trabalhando em casa, aí você já viu, né? Então, pois é, rapaz. Mas quais são os planos no campo da literatura? Ô Rosalvo, é o seguinte, vamos pegar pelo último aqui. Eu dizendo que quando eu fiz o livro sobre Tiradentes e Sete Lagoas, o meu objetivo era comprovar documentalmente a presença de Tiradentes e Sete Lagoas. Então eu tive até Ele não passou por aqui. Ele morou em Sete Lagoas 1 ano, 3 meses e 1 dia, documentalmente. Porque eu imagino o seguinte, apesar de que eu não me considero, não sou um historiador, eu sou um jornalista, eu não faço livro de história, eu faço livro de reportagem. Eu não faço pesquisa acadêmica, porque os acadêmicos escrevem eles mesmos, né, para a comunidade. Você lê, eu li um dia desse um artigo sobre o Teatro Redenção que eu não entendi nada. Porque é acadêmico escrevendo para acadêmico. A justificativa é segundo Anastasia, em 1978, segundo Flaubert, segundo fulano. Pois é, então eu faço livro reportagem. Eu conto a história, jornalisticamente, mas como base na história, com uma verdade histórica, com um documento. Porque a história sem documento é balela. Muito bem, então eu comprovei e tive a felicidade até de encontrar documentos inéditos que a historiografia mineira não conhecia. Inclusive tem um depoimento do Márcio Jardim, que é escritor do Instituto Histórico, biógrafo do Tiradentes, falou, você descobriu aqui 2 documentos que eu nunca vi. Eu dei sorte, porque até hora você tem que dar sorte. Muito bem. Então a minha preocupação foi comprovar documentalmente a presença do Tiradentes e Sete Lagoas. Agora, por que veio para Sete Lagoas? Aí seria um segundo livro, Sete Lagoas e as Estradas Reais. Quer dizer, eu mostrando que Sete Lagoas foi um grande entreposto comercial da capitania de Minas, né? Da Estrada Reais, exatamente. Uma posição geográfica estratégica, né? Exatamente, continua. Era uma posição estratégica pelas Estradas Reais que aqui passava. Dizia, por exemplo, a estrada do boi, os bois da Bahia, as boiadas desciam por aqui, né? De Paracatu passar por aqui. Quer dizer, então, passar por Sete Lagoas. Então foi um grande registro. Então esse livro seria Sete Lagoas, século XVIII. O registro das Estradas Reais. Esse livro está pronto, prontinho, já está, entrei com ele no projeto da Lei de Incentivo do Estado de Minas Gerais. Se o dinheiro saiu, eu publico, talvez até este ano, não sei. Esse livro está pronto. Quer dizer, e completando a teologia, seriam 3 livros, o terceiro seria exatamente mostrando Sete Lagoas, já entrando no século XIX,
com a geopolítica sertaneja. Sete Lagoas foi um grande município, mas perdeu território ali, ganhou daqui, era do Comarca Santa Luzia, tinha Tabuleiro Grande, que é Paropeba, que fazia Codesburgo, fazia parte Tabuleiro Grande, aí sai Paropeba, depois de Paropeba sai Codesburgo, quer dizer, Jiquitibá pertencia aqui, Inhaúma, Fortuna, Cachoeira, e depois fazer um estudo de tudo isso, mostrando como é que se processou, mostrando documentalmente os mapas da época direitinho, mostrando isso em Sete Lagoas, uma parte da nossa história, né? Inclusive em Sete Lagoas, porque Jiquitibá Pesquisa Lagoa, foi instalado o primeiro processo de reforma agrária do Brasil, através do João Pinheiro, porque foi a criação da sede, o patronato, né? Quer dizer, essas particularidades da história, que seria Sete Lagoas, uma geopolítica sertaneja. Então esse é o terceiro volume que eu tenho 60%, 70% pronto, preciso de escrever tudo direitinho e tal. Mas, Rosaldo, eu agora tenho um compromisso. Aliás, eu tenho outros materiais já está pesquisa. Por exemplo, eu tenho um bom material sobre uma pequena história da boemia Sete Lagoas, mostrando como é que era, o Grupo Seresta, a Serenata, também o Mangueira, né, que foi uma boemia, o Bataclan de Sete Lagoas, tal, assim, tal. Eu tenho esse material pronto. Outro, eu gostaria de fazer também um trabalho que eu acho muito importante sobre o Banco Agrícola de Sete Lagoas, que foi um banco da maior importância para a econômica de Sete Lagoas, que foi um banco de fomento regional. Então tem um bom material sobre isso também. Tem um material já pronto, evidentemente, sobre o Casarão, o Centro Cultural de Joaquim Drummond. Eu fiz na imprensa. Agora eu preciso dar uma reformulada e transformar isso num livrinho, contando a história do Casarão. Eu fiz durante um ano um artigo semanal sobre o Casarão, na imprensa, no jornal Hoje Cidade. Então, muito bem. E evidentemente, tem um excelente material pronto sobre o Teatro Redenção. Quer dizer, coisas que eu já vi, grandes publicações, várias publicações feitas pelo Unifem, mas esse não tem nem 50% do material que Teatro Redenção que não fica pronto nunca. Eu não sei, eu tenho uma. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Porque o Unifem é uma entidade de alto prestígio e não vai conseguir mais 300 mil para acabar aqui, ele é meio complicado. Muito bem. Então, Rosaldo, mas esse material está pronto, mas eu cheguei até a imaginar a possibilidade de passar todos esses materiais de pesquisa para uma terceira pessoa fazer, porque eu já estou descendo a montanha, Rosaldo. Eu tenho que ser seletivo. Então eu agora quero ter e vou ter a partir de 1º de janeiro um compromisso com a minha terra, com Pirapama. Eu, dia 1º de janeiro, com armas e bagagens, eu estarei em Pirapama para completar um livrinho da história de Pirapama, que eu já preciso concluir, e criar na cidade. O prefeito não sabe disso, vou procurá-lo. Tem furo de reportagem. Vou procurar o prefeito para ver se ele topa nós doar para uma associação que nós vamos criar, ou uma fundação, doar a antiga escola pública, onde eu estudei, até 1949 ela funcionou lá, para nós transformar aquela escola num museu e num centro de memória de Pirapama. Então, a partir de janeiro, o meu compromisso é com Pirapama. Sete Lagoas, então, eu vou adiar mais um ano para ver o que eu vou fazer. Mas aqueles que tiverem interessados em pesquisar a história de Sete Lagoas e tiverem interessado nesse sistema que eu disse aqui, eu estou pronto para passar isso, porque eu não sou egoísta de guardar esse material para mim, não, de jeito nenhum. Porque, Rosalvo, eu não vejo na minha família ninguém assim interessado em cuidar dessa área. Então, eu passo com bel prazer. Com bel prazer, eu passo para as pessoas interessadas. Vou ver o currículo dessa pessoa, claro, o interesse dele, porque eu não vou jogar esse material na mão de uma pessoa, porque isso são coisas que não existem duplicatas, né? Sim. Então, muito bem. Então, esse é o meu projeto. Tem aí, como sempre, né? Tem um livrinho de poesia também, já pronto, guardado, há muitos anos, de crônica e poemas, que quem sabe, breve, ou algum dia a gente solta isso. Voltando aqui sobre esses livros sobre Tiradentes, eu estava lá no Casarão no dia do lançamento, né? Você falou que haveria outros. Inclusive, havia um projeto para, não sei se reformulação, preservação da estação ferroviária de Silva Xavier, que não se chama Silva Xavier por acaso, né, Márcio? Joaquim José da Silva Xavier. Ninguém sabe disso, né? Que lá chama Silva Xavier, o menor Tiradentes. O projeto está pronto, Rosalvo. Agora, Rosalvo, eu vou colocar para você uma situação aqui muito pessoal sobre a questão do Tiradentes. Vou dizer o seguinte: é importante para Sete Lagoas. Aliás, quem me levantou a ideia para fazer o Tiradentes foi o Juvelin Lanzo, há 50 anos atrás. Quando ele estava fazendo um livro sobre Sete Lagoas no centenário, eu acompanhei a Belo Horizonte, no Arquivo Mineiro, e lá pesquisamos alguma coisa a respeito do Tiradentes. Era muito rápido. Ele falou assim: Márcio, precisa de estudar isso aqui, que isso é um fato importante para a nossa história.
Hoje, por exemplo, como eu disse recentemente em São João del Rei, numa palestrinha que eu fui fazer lá no Instituto de História e Geográfica, eu falei, olha, eu fui meio ousado. Eu falei, lá estava o quê? Historiadores, juízes, embargadores, estava uma plateia seleta, né? De historiadores, de pesquisadores, de intelectuais. Então eu falei o seguinte, comecei minha palestrinha falando o seguinte, meus amigos, o sonho de liberdade de Tiradentes começou em Sete Lagoas. Então vão ser espanhos, mas por quê? Ele estava aqui até 1781, ele estava aqui. Em 1781. E ele começou efetivamente a fazer a propaganda da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira. Um professor lá falou: olha, é conjuração. Fica o povo falando que é inconfidência. É conjuração. Na verdade, inconfidência é o ato de você divulgar algo que lhe foi. Mas hoje todo mundo fala inconfidência. Está vendo muito bem. Exato. Então, ele começou em 1785, 4 anos depois. Oswaldo, você faz uma revolução dessa, isso não começa assim, vamos acabar com ela. Ela é gestada por muito tempo. Né? Muito bem. Mas, Oswaldo, nisso eu vou te falar uma coisa, uma mágoa que eu tenho. Mágoa, é o seguinte. Só em São João del Rei eu fui convidado 2 vezes para falar sobre Tiradentes de Alagoas em 2 simpósios. Na terra deles. Na terra deles, 2 vezes. Sete Lagoas, Oswaldo, eu nunca fui chamado para absolutamente nada, a não ser um dia do museu, pela Sheila, minha amiga, para falar sobre Tiradentes. Outra coisa, Oswaldo, nós temos um quartel, um batalhão da Polícia Militar em Sete Lagoas. Nunca me chamaram para falar sobre Tiradentes de Alagoas. Será que eles não sabem? Ele é o patrono. Será que eles não têm importância? Agora tem um detalhe, o GAI já me chamou 2 vezes, o Exército Brasileiro. Já fui lá 2 vezes, falar para os oficiais sobre a presença de Tiradentes de Alagoas. A Polícia Militar nunca me chamou para nada. Outra coisa, eu se eu fosse um comandante aqui, aliás, eu disse isso para um comandante geral. Aliás, disse mais, quem faz o prefácio do meu livro é meu primo, Leonel, que foi comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e indicado como um dos grandes coronéis comandando a Polícia Militar. Eu falei isso para ele. Muito bem, não me chamou. Eu, se eu fosse um comandante aqui, eu botaria lá uma imagem do Tiradentes, uma foto bonita de Tiradentes, e falava para os soldados assim, o patrono da Polícia Militar de Minas Gerais foi comandante do quartel do Sertão Social. Orgulhe-se disso, soldado. Não faz nada. Existe um retrato do Tiradentes na sala do comandante, mas poucas pessoas têm acesso. Eu já fui lá fazer uma reportagem. Você sabe também que na Polícia Militar moderna, o primeiro comandante da Polícia Militar dos tempos modernos foi de Sete Lagoas. Ele é Sete Lagoas. Bom, ninguém sabe. Então, Oswaldo, eu tenho isso, não é porque eu quero aparecer, não. Porque é muito mais grande, me traria muito mais, assim, inflaria o meu ego. Por exemplo, como vou agora em novembro falar em Lavras. Em Lavras, na Academia Lavrense de Direito, eu tinha desse Alagoas, porque o presidente lá, inclusive, militar. Vou lá em Lavras, em novembro, tudo bem. Em São João del Rei, fui eleito, agora por unanimidade, recebi a comunicação, sócio correspondente do Instituto de História e Geográfica São João del Rei, em função desse trabalho. Me deram lá, 3 anos atrás, uma medalha chamada Liberdade e Cidadania, concedida por São João del Rei, Tiradentes e Tapes, em homenagem ao Tiradentes. Essas Lagoas, não é eu não sou. Tem outras pessoas que sabem, para falar sobre o Tiradentes, mostra a importância, queiramos ou não, o Tiradentes, aqui em Sete colocou Sete Lagoas no cenário da Inconfidência Mineira. Nós temos que valorizar isso. Não sou eu não quero ir lá falar não. Convido outras pessoas. Tem muita gente que sabe muito mais que eu que poderia ir lá falar. Mas, gente, nós não podemos perder os momentos que a história nos dá, né, para poder projetar a nossa cidade. Criar a nossa cidadania, um pouco de bairrismo sadio, né? Porque é bom você falar que pertence à cidade. Por exemplo, eu estacionei em São João del Rei, 3 semanas atrás. Um cara viu a placa do carro, olhou e falou assim, Sete Lagoas, terra de Zacarias. Hoje é lembrada dessa forma no Brasil inteiro. Então, quer dizer, isso orgulha a gente. Claro. Bom, falei demais. Não, tudo bem. Agora, você falou em medalhas aí, Márcio, eu estou até me lembrando que quando você falava, existe uma pessoa em Minas Gerais que é um fenômeno no que diz respeito a receber medalhas. Ela se chama Carolina Oliveira Pimentel. Se alguém aí não associou o nome à pessoa, é a primeira dama de Minas Gerais. Segunda esposa do governador Fernando Pimentel. Ganhou 3 medalhas esse ano em Minas Gerais. Medalha da Inconfidência, que é a mais alta honraria que o governo de Minas Gerais concede. Deve ter feito coisa importante. A medalha de Mariana, medalha que é 16 de julho, aniversário de Mariana, primeira capital de Minas Gerais, ela recebeu. E dia 12 de setembro recebeu a medalha JK de Diamantina. Gente, essa mulher é um fenômeno.
Agora, deve ter prestado relevância de vista ao Estado. claro, agora, quando a senhora Carolina Pimentel ficou conhecida em Minas Gerais e no Brasil? Quando ela foi indiciada, acusada de vários crimes de corrupção. Essa é a biografia dela, e ela tem 3 medalhas. Deste ano, né? Quantos mineiros têm 3 medalhas? Deste ano, hein? Deste ano, num único ano. Então, aí eu volto nessa questão. Qual é o critério para dar essas medalhas? É político, né? Exato. Até que ponto, por exemplo... Tem a cota do governador, claro, a cota exatamente. do fulano. Então, veja bem, você está lá, uma pessoa, um cidadão, tem todos os méritos para receber aquela medalha, e ao lado dela, ao lado dessa pessoa, uma outra com uma biografia parecida com esta. Então, eu acho o seguinte, banalizam coisas, momentos históricos da vida de um povo, fazendo essas concessões. Agora, a gente está falando aqui, são palavras ao vento. E tem também, Rosaldo, até acontece em Sete Lagoas também, tem também aquelas medalhas que você paga, né? Claro. Que você realmente te oferece medalha, mas você tem que pagar. Qual o mérito? O mérito é as suas verdinhas. Exatamente. Então, Bom, é isso aí. No tempo do Império, por exemplo, as pessoas compravam títulos de nobreza. Meu avô era coronel. Coronel de patente, como eles falam. Aliás, eu tenho a patente dele bonita, né, da Guarda Nacional. A patente é assinada pelo Washington Luiz, o presidente. Eu tenho lá a patente dele, coronel. Pois é. Né? Aliás, aqui em Sete Lagoas tem um monte de ruas com nome de coronéis. É né? jeito, Não eram oficiais da polícia Guarda militar, Nacional, nem do Exército, né? Então é isso que acontece, quer dizer, banalizam muito essas coisas, né, Márcio? Então, politiza, que não é politiza, não, partidariza. Isso. Porque não é nem a boa política, é porque era mulher do governador. Claro, só então por deram isso. para ela lá tal, não sei o que. Então, né? Isso acontece. Márcio, lendo um artigo seu no jornal Tribuna, dessa circulando essa semana, fiquei sabendo que o Vaticano está prestes a reconhecer a existência dos extraterrestres. Perdi um sorvete. Eu apostei comigo, sabe? Eu apostei comigo mesmo, que eu gosto de apostar comigo, sabe? Sim. Eu pensei, um sorvete, que você não ia me perguntar nada de ufologia. Né? Eu tenho uma amiga aqui na cidade, já seus 85 anos, ela, de vez em quando eu encontro com ela, fala assim, Omar, eu leio seus artigos no jornal, a primeira coisa que eu leio, eu fico espantada com esse negócio todo e tal, né? Porque a ufologia, por incrível que pareça, vai ver o problema da imprensa. A imprensa nossa não trata a ufologia de uma maneira, eu vou dizer assim, honesta. Eles levam na gozação, levam tal. Uma vez eu fiz até uma carta para Isto É, quando ela levantou a questão, por exemplo, do ET de Varginha, está fazendo 10 anos, fez uma matéria lá horrível. Isso é uma vergonha. Eu fico imaginando se o Einstein chegasse para vocês com um artigo sobre a relatividade, você não ia publicar, você vai ser besteira. Porque era tudo completamente desconhecido. A proposta dele chocou, aí foi de encontro, né? A toda a cultura científica, acadêmica da época. Quer dizer, o que vocês fariam? Vocês iam jogar no lixo, ia perder a grande oportunidade. Muito bem. Roswell, na realidade, todo mundo sabe que os Estados Unidos têm o maior acervo de conhecimento, né, sobre os discos voadores, os extraterrestres aqui na Terra. Eles escondem, os Estados Unidos escondem isso da população. Por quê? Talvez criar um pânico na população, quando tem gente aí que nem acredita na possibilidade de ter outros planetas habitados. Quer dizer, o Deus dessas pessoas, uma vez eu estava discutindo com um cidadão, um clérigo, não vou dizer que ele João que é clérigo mesmo, João. Eu falei, meu amigo, o seu Deus perde o meu, perde de 10-1 ou 10-0. Porque como é que esse Deus que criou esse universo, que na época eu era estudante em Pirapama, Andrômeda era uma estrela de primeira grandeza. Nós sabemos que a Andrômeda hoje é uma galáxia maior do que a nossa. Só na nossa relógio nós temos 500 bilhões de sóis, 500 bilhões. Todo Sol, geralmente, é um sistema planetário. É muita pretensão. Como é que um Deus, com o poder de criar uma coisa dessa fantástica, nós temos 150 bilhões de galáxias conhecidas. Vamos botar um telescópio novo agora em órbita para substituir o Hubble, né? Esse vai mostrar mais longe ainda. Muito bem. Como é que esse Deus que tem essa capacidade ia colocar gente, um ser, né? Pensa só aqui na Terra, um serzinho, um ser nosso, eu acho nosso um ser assim tão importante, que pega uma gripe e morre, que vive 70 anos, quer dizer, que ser, muito bem. Agora, se você não acredita em Deus, será que o que aconteceu na Terra não se repetiu em outro lugar no espaço?
E se repetiu no outro lugar, no espaço de ter uma civilização, por que nós já fomos à Lua, vamos a Marte daqui a 20 anos? Por que alguém não pode estar nos visitando? Você já imaginou o que vai ser a tecnologia nossa aqui em Milano, daqui em Milano? E um planeta que tem mais avançado. Bom, então, né? Rosalvo, a segunda potência, o segundo estado que tem o maior conhecimento sobre ufologia é o Vaticano. O Vaticano. A comunidade ufológica mundial sabe o Vaticano. Agora, a hora que o Vaticano chegar e falar que existe, aliás, eu digo lá no artigo, que nem é opinião minha não, é uma jornalista especializada em Vaticano que diz o seguinte, que o Bento XVI, o Papa, que é considerado o maior teólogo católico que já apareceu, o maior teólogo católico, que ele deixou o papado para se recolher aos aposentos dele, para escrever uma nova teologia. Não é aquela que a Igreja Católica ensinou até hoje, não. Por quê? Mostrando que na casa... Aliás, é o seguinte, hoje o Vaticano dizia o seguinte, que o porta-voz oficial do Vaticano nessa área é o Funes. Funes, ele é argentino, amigo do Papa, e é o diretor do Observatório do Vaticano, diz o seguinte, claro que existem outras civilizações, e são todos filhos de Deus, e a hora que eles vieram à Terra, eles serão recebidos como irmãos nossos. Então, quer dizer, a hora que a Igreja Católica reconhecer isso... Fica mais fácil, né? O americano vai ter que aceitar essa possibilidade. O americano não aceita por questão estratégica e militar. Porque os militares, aqueles que eles não dominam e não têm defesa, eles sabem que não existe. Né? Então, Rosalvo, nós estamos nesse iminente. Quer dizer, a qualquer momento, eles já estão aqui milhares de anos. Que essa presença que aumenta cada vez, ela aumenta. Não tem dúvida nenhuma. Não há aquela divulgação, né? Mas nós temos que nos preparar para isso. Pois é, mas enquanto isso, eu acho que tem muitos ETs por aí. Por exemplo, lá na Coreia do Norte tem um que atende pelo nome de Kim Jong-un. Que imagina, né, rapaz? Aquele cara louco, né? com uma ordem, ele pode destruir um pedaço do mundo. Mas nós temos nós temos outro também nos Estados Unidos. Estou lembrando, o presidente alaranjado lá. Pode né? uma coisa dessa, rapaz. É terrível, né? Você vê o que é a humanidade, hein? Exatamente. Né? Humanidade. Agora, como é que por exemplo, lá na Coreia, não, é uma ditadura hereditária, tudo bem. Agora, nos Estados Unidos, o homem foi eleito. O homem foi eleito democraticamente. Mas já está tendo, já está eu acho que ele não chega ao fim do mandato. Eu imagino. Eu não sei de que forma. Eu conversava com o Mr. T recentemente e ele falou também que acha que não. Exatamente. Ele falou que também acha que não. Senhor ministro, vai ser o quê? Renúncia, impeachment ou atentado? Ele falou, não sei o que não, mas que ele não chega, ele não chega. Agora a gente imagina, Rosalvo, você vê, é uma democracia, paradigma para as democracias no mundo. Liberdade, você tem liberdade até de ter um arsenal na sua casa. Mas olha o sistema político, como que o povo, que hoje inclusive mostra o seguinte, o povo americano é contra. As pesquisas mostram que o Trump não tem aquele prestígio. Não, ele nem foi o mais votado. Como se elege? Olha o processo eleitoral. Exatamente. Como se elege um cara desse? O cara não é o mais votado. Quem foi para mais uma potência dele? O Bush filho não foi o mais votado. Você viu a última dele agora, né? Os Estados Unidos saindo daquele programa, daquele projeto do clima, porque está criando desemprego. Quer dizer, então vão voltar a poluir as indústrias americanas. Já poluíram a vida inteira. E agora vão poluir mais. Agora nós, o Brasil, vamos continuar brigando com os caras, com o índio, que faz uma fogueirinha na Amazônia e passa um coelhinho. Então isso aí é uma ONG internacional, fala que é um absurdo. O Brasil tem 5 mil empregos. Como há pouco tempo eu vi um cara falando, 5 mil focos de incêndio. O cara falou assim, não, tira desses 5 mil, tira 4.900, que é o índio fazendo uma fogueirinha e passar um coelho. E vão denunciar o Brasil, quer dizer, nós estamos na Berlinda com um país poluidor. Mas você citou aqui o Einstein, né? E a propósito, nós estamos na época de entrega do Prêmio Nobel, né? Que muita gente fala Nobel, né? E uma coisa que me chamou a atenção, o Prêmio Nobel de Física foi dado a 3 cientistas norte-americanos. O Caçulinha tem 77 anos. Que coisa, mas 77, 81 e 83. Veja bem, esses caras são ricos, bem situados na vida, podiam estar lá tranquilamente, mas estão trabalhando em benefício da humanidade. E outra coisa, comprovaram uma coisa que há 100 anos o Einstein enunciou, que foram as ondas gravitacionais. E eles vão dividir um prêmio que chega, convertendo aqui, em 3 milhões e 600 mil reais. Dá 1 milhão e 200 mil para cada um. Quer dizer, isso não paga esses anos todos de pesquisa. Por que eu estou falando isso? Porque na flor dos 56 anos de idade, o cidadão baiano Gedel Vieira Lima conseguiu reunir 51 milhões de reais.
Não, isso, isso é que foi fotografado. Pois é. Nas balas confirmado, lá das confirmado. Pois é, e o resto? Esse cara merece um Nobel de Economia. É um fenômeno. Não é? E outros então, veja bem, olha a antítese, né? Esses 3 cidadãos lá, o mais outro em 77 anos, trabalhando para o benefício da humanidade, descobrindo coisas importantes, enquanto isso estão lá juntando. Ele alugou um apartamento para juntar dinheiro. Impressionante isso. E até agora não aparece, ninguém sabe de onde surgiu esse dinheiro. Não, você vê cidadãos aí que já passaram por altos cargos na nação direitinho, né? Mostrando um patrimônio que você totalmente fala, incompatível. Se ele não economizasse a vida inteira, ou não gastasse aquele dinheiro, que o cara vem de uma origem humilde, não foi beneficiado por uma grande herança. Como é que ele conseguiu amealhar um patrimônio desse? Vou pegar o Gedel, por exemplo, 50 milhões, vamos arredondar 50 milhões de reais. Ele foi deputado federal, senador, ministro. Então vamos colocar uma renda de 50 mil, porque ele tem um salário de 26, mais os penduricários, vamos colocar 50 mil. São 50 mil meses. 50 mil meses são 166 anos. Pois é, você fez uma conta aí que quer dizer, 166 já não tem como. anos. Então vamos inverter. Você pega esses 50 milhões, se esse dinheiro for limpo, a terceira geração dele não vai precisar trabalhar. A partir de agora, os netos, bisnetos e trinetos dele não vão precisar trabalhar, é só começar a gastar esse dinheiro. Nós temos um ex-presidente que teve as contas dele bloqueadas em 9.600.000. O ex-presidente. 9 milhões de contas, saldos bloqueados. Peraí, qual a origem desse dinheiro? 9.600.000. A origem oficial da renda dele é a aposentadoria que ele tem. Como que você pode chegar a um patrimônio desse? É o milagre da multiplicação das cédulas. Isso aí não tinha que pegar a célula deles e multiplicar. O Brasil seria o país mais rico do mundo, né? Ah, sem dúvida. Nem aqueles caras lá do... Ô, Márcio, tem um cronômetro aqui, ó, me informando que o cronômetro zerou esse aqui, ó. O cronômetro é fácil, eu te dou a sugestão do meu joga neto. Fora. Meu neto. Um dia desse eu estava lá em casa, minha mulher falou para ele assim: você já está atrasado para chegar na escola. Ele pegou, foi lá no relógio e atrasou o relógio 20 minutos. Ótimo. Quer a solução mais simples dessa? Pronto, acabou. Ô, Márcio, nós vamos ter que marcar outros encontros, né? Porque realmente um só não dá, não. Você prepara a geladeira, porque cada programa 2 jacas. Muito obrigado. Eu fiz doce de jaca e a família gostou. Então tá ótimo. Mas muito obrigado pela presença aqui, o seu precioso tempo. Afinal, você é um homem muito ocupado, conseguiu reservar. Atrapalhei seu horário de almoço hoje, estou sabendo disso, porque mudou o horário, você teve que mudar seu horário, mas eu acho que a causa é justa, né? Justa. Eu que agradeço, é um privilégio sempre estar aqui com você, eu que agradeço por essa oportunidade, estou sempre à sua disposição, vai ser um prazer muito grande. Márcio Vicente da Silveira Santos, nosso convidado de hoje no Falando Sério, que volta na próxima semana. Até lá.